Nayib Bukele, o auto-intitulado ditador mais cool da América Latina, claro, de maneira irônica, faz uma proposta, uma manobra política um pouco polêmica para poder concorrer à reeleição. Vamos falar um pouquinho, pessoal, de El Salvador e esse possível golpe que vem acontecendo no país, porque é uma coisa assim, talvez única na história latino-americana, de um presidente altamente popular, algumas pesquisas indicam até 90% de popularidade, com queda recorde da criminalidade, mas com uma série de denúncias de abusos, de casos de escândalo de abuso de direitos humanos, enfim, e também por estar violando os princípios constitucionais do país. Notícias importantes também sobre uma mudança importante no Mercosul. Exato, pessoal, a Bolívia finalmente foi aceita, na verdade só falta uma canetada, uma sanção presidencial, vamos analisar aqui as principais consequências, e também a gente tem o Milei, Javier Milei, indo em direção aos Estados Unidos e conseguindo fazer um acordo com o FMI para tentar controlar a inflação e uma renegociação da dívida do país. Só que, claro, cada vez mais ele se rende, vamos colocar assim, vai, à política tradicional e vem deixando de ser um outsider, até pelas nomeações políticas dele. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre Israel, que vai fazer uma, segundo denúncias do Qatar, tá? Uma renovação do acordo com Hamas, um novo acordo Israel e Hamas, vamos discutir aqui exatamente quais são as bases, mas que vem sofrendo grandes críticas internacionais. O Brasil, hoje, em cúpula da ONU, criticou demais, falando de deslocamento forçado, e a Turquia pede uma investigação seríssima com punições ao que ele chama de açougueiro de Gaza. Para finalizar, pessoal, uma improvável Arábia Saudita, que vem cada vez mais crescendo no sentido geopolítico internacional, fecha acordo bilionário com o Brasil, a tendência são 10 bilhões de dólares em investimentos, e pasmem, hein? Quer negociar uma paz na Palestina, inclusive financiando o Irã e seus pares, como por exemplo o Hezbollah e os Houthis no Iêmen. O que tá rolando, hein, pessoal? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E hoje é o último dia de votação. Você que gosta do meu trabalho, vota em mim, pessoal, pro MBest. Estou concorrendo na categoria Maior Influenciador da Educação em 2023. Cara, seria assim, uma honra assim, inenarrável se eu ganhasse esse prêmio, tá? Então vota em mim pro MBest. Conto bastante ali com o voto de vocês. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo que tem bastante assunto importante. Para quem não conhece, pessoal, Nayib Bukele, ele é um presidente altamente polêmico que comandou aí El Salvador nos últimos anos. El Salvador é um país pequeno, na América Central, aproximadamente ali 6 milhões de habitantes, que é conhecido não só El Salvador, mas uma série de países, né, Honduras, Nicarágua e tal, com uma rota do, não posso falar essa palavra, né, mas o tráfico de opioides, vamos colocar assim, tá? Então o índice de criminalidade, atuação de facções, de grupos armados era muito alta. Era um país, pessoal, que tinha 100 homicídios a cada 100 mil habitantes. Ou seja, é um número extremamente elevado. E aí, situações extremas levam também a soluções extremas. A população elegeu um cara chamado de Nayib Bukele, que ele prometia fazer até mesmo um estado de exceção e combater com mão de ferro a criminalidade do país. Ele construiu a maior prisão que existe na América Latina. Ele, desde que se elegeu quanto presidente, os números eles são um pouco imprecisos, tá? Mas a gente fala de aproximadamente, pessoal, 68 mil prisões de pessoas, né? Não sei se você... Porque, pessoal, é pouco, né? Pouco se a gente pegar 200 milhões de pessoas que existem no Brasil. El Salvador tem 6 milhões de pessoas. Então a gente vamos colocar aí 1% da população. É como se o Brasil tivesse prendido, sei lá, 2 milhões de pessoas em 4 anos. Entende? Assim, é uma proporção gigantesca. Só que isso fez com que a criminalidade caísse no país e, ao mesmo tempo, a sensação de segurança aumentasse. Só que para parte da população, isso vem sendo feito nessa política de encarceramento, com algumas denúncias de torto, enfim, né, de prisões arbitrárias, de sumiço de pessoas, de fechamento de mídias de oposição que criticam, de combate, de censura a ONGs, órgãos de imprensa, enfim, que criticam as medidas de Nayib Bukele. Cara, fato é que como teve uma redução da criminalidade, hoje a gente fala de aproximadamente 7,8 homicídios por 100 mil habitantes, a população sente uma sensação de segurança e o seu índice de aprovação só aumenta. As pesquisas eleitorais dão conta,
todas, tá? De 70% a 95% da chance de reeleição. Só que El Salvador é um país que não tinha a permissão para reeleição, não podia, né, reeleição no país. Mas o Nayib Bukele, ele indicou, pessoal, na verdade, né, a Assembleia, quando o Nayib Bukele já era presidente e a Assembleia era de majoritariamente da Nuevas Ideias, que é o partido do Nayib Bukele, eles nomearam um grupo de magistrados. Esse grupo de magistrados, que tirou o anterior, a oposição reconheceu como um golpe, porque os magistrados não deveriam ter tirado do poder, e esses magistrados permitiram algumas alterações na interpretação da Constituição que fazem com que o Nayib Bukele, caso ele tenha se afastado 6 meses antes da presidência, antes do próximo pleito eleitoral, antes dele assumir, né, 6 meses antes dele assumir novamente, ele pode concorrer às eleições. Pois bem, pessoal, a gente tem eleições gerais marcadas para fevereiro, e o novo presidente vai assumir em julho. Ou seja, o Nayib Bukele, nesse momento, anunciou que ele vai se afastar, pedir uma licença temporária para poder concorrer às eleições, se eleger novamente e, muito possivelmente, com seus índices de popularidade, ele deve ser reeleito. A grande questão é que, mais uma vez, a oposição está denunciando como uma quebra constitucional, porque a interpretação foi feita por um grupo de magistrados que foi destituído, e aí foi apossado um novo grupo, que foi eleito, inclusive pelo partido, pela maioria pelo menos, né, do partido Nayib Bukele, e ele não poderia fazer esse tipo de manobra política. Ou seja, ele, como já é acusado várias vezes, né, de ditador, tudo tal, ele até coloca, agora ele tirou, tá, mas ele tinha ali no seu X ou no seu Twitter, até uma frasezinha, quem você é, né? Eu sou o ditador mais cool da América Latina. É fato, pessoal, que a sua política ela vem crescendo para outros lugares, inclusive influenciando países como Colômbia, Equador, e é natural que na América Latina o bukelismo, vamos colocar assim, ou alguns presidentes que preguem essa guerra aos enfim, tal, cresçam e também a figura dele, né, seja mais exaltada por alguns líderes sul-americanos. Outra notícia importante, pessoal, que a gente pode comentar, está ligado à entrada da Bolívia no Mercosul. Na verdade, ela não entrou oficialmente ainda, porque foi aprovado pelo Senado. Na verdade, foi uma aprovação quase unânime. A gente só teve o Eduardo Girão e o Cleitinho, senadores, que foram contra, mas o Senado brasileiro aprovou a entrada da Bolívia no Mercosul. Falta ainda a sanção presidencial, mas querendo ou não, pessoal, o projeto de entrada da Bolívia no Mercosul, ele data de 2006, quando o Lula ele era presidente, e o Lula já se pronunciou uma série de vezes que ele é favorável à expansão do Mercosul e à entrada da Bolívia na organização. Hoje nós temos o Luiz Arce, presidente, que é um cara mais à esquerda, ou seja, do mesmo campo ideológico também do Lula. Não vejo motivos para o Brasil não sancionar. E o Brasil, né, é o último país que falta aprovar. Argentina, Paraguai e Uruguai já aprovaram a entrada da Bolívia. Ou seja, muito possivelmente, dentro de um futuro próximo, a gente vai ter a entrada de mais um país na organização. Lembrando, pessoal, que quando você faz parte do Mercosul, existem algumas coisas importantes, como, por exemplo, livre comércio, ou pelo menos a maioria dos produtos, né? Tarifa externa comum, que é decidida ali pelos países. E, claro, a Bolívia não vai entrar de uma hora para outra. Geralmente existem alguns anos de transição. Possivelmente serão 4 anos de transição até a Bolívia estar plenamente dentro do Mercosul. Vale lembrar, pessoal, que a Bolívia já tem hoje Argentina e Brasil como seus maiores parceiros econômicos, e a força da Bolívia está principalmente relacionado aos seus recursos naturais. Gás natural, o Gasbol, né, que abastece aí os gasodutos brasileiros, estanho, lítio, existem bastante reservas naturais. Então a Bolívia pode ser um membro importante do Mercosul. Vale lembrar que o Brasil ele ainda vai colocar alguns fiscalizadores, vamos colocar assim, da situação política da Bolívia, porque a gente teve uma situação complicada no passado recente, em que o Evo Morales, ele descumpriu a Constituição, conseguiu ser eleito, foi perseguido pela direita do país, teve que fugir para a ascensão da Jeanine Áñez. A Jeanine Áñez saiu da presidência, foi eleito Luiz Arce, que era o ministro da Economia do Evo Morales, e ela foi presa no país, o que foi considerado pela direita brasileira como uma espécie de golpe. A Jeanine Áñez, inclusive, estava escondida embaixo da cama, tá? Situação um pouco trágica aí. E hoje a gente tem, dentro do partido MAS, né, que é o partido boliviano, Evo Morales e Luiz Arce disputando a preferência do partido. Então, assim, eu diria que democracia não é o forte da América do Sul.
E na Bolívia, essa situação também está um pouco complicada. E o Mercosul tem o Tratado de Ushuaia, que reconhece que só pode fazer parte da organização países que respeitam a democracia e os direitos humanos. Vide o caso da Venezuela, que está suspenso desde 2017 da organização. Outra notícia, pessoal, importante, está ligado à visita do Milei. O Milei finalmente foi em direção aos Estados Unidos e fez uma visita ali ao Jake Sullivan. Cara, basicamente, tá, para garantir que a Argentina vai ter uma diplomacia muito mais voltada para o Ocidente, o que pode significar um certo afastamento dos BRICS. Isso aqui é um ponto importante, tá? O Milei, enquanto candidato, falou uma coisa, mas enquanto presidente, né? Nem foi eleito ainda, né? Nem foi possado, mas... Enfim, ele vem mudando um pouco as suas posturas, tentando ser um pouco mais diplomático, o que eu já falei, tá? Acho muito bom a postura de fato de um presidente e não de um deputado. Mas ele garantiu, pessoal, que vai ter um alinhamento com o Ocidente e tentou fazer algum tipo de negociação com o FMI. A gente sabe que a Argentina hoje deve bastante ao FMI e precisa fazer uma renegociação dessa dívida. E olha que interessante, pessoal. A gente sabe que o Milei, pelo menos na ideologia, ele é muito mais trumpista. Mas ele se reuniu com Biden, não com Biden, né, mas com membros aí do governo Biden, porque sabe como é importante negociar com os Estados Unidos, ainda mais tendo essa visão ideológica mais pró-Ocidente. E, inclusive, essa visão do Milei, muito mais diplomático e contra o que ele estava fazendo durante a sua campanha, mostra, galera, como ele está querendo se aproximar dos mercados. Eu falei, né? Nomeou a Patrícia Burit, por exemplo, que é uma moça da política. O embaixador brasileiro, por exemplo, o embaixador argentino que vai ficar no Brasil, é um peronista, inclusive, ou seja, um cara de esquerda, e ele vai continuar sendo embaixador brasileiro. Ele nomeou, pessoal, para ficar como o ministro da Economia, o Luiz Caputo, que é um cara que já participou do governo Macri e também é ligado mais a essa centro-direita, entende? Então ele tá tentando fazer o jogo político porque, convenhamos, se ele adotar um discurso tão radical quanto ele teve durante essa campanha, ele não vai conseguir aprovar nada, já que ele tem uma minoria muito pequenininha no Congresso. Então, enquanto alguns chamam de estelionato eleitoral, outros chamam de inteligência política, porque, galera, convenhamos. Ah, pessoal, mas ele tem que fazer o que ele quiser, ele foi eleito com a maioria dos votos. Não é assim que funciona. A democracia não é uma ditadura da maioria, né? E a gente não pode esquecer também que você tem ali deputados, senadores que também foram tão eleitos quanto o Javier Milei. E outra notícia, galera, que vale a pena, está ligado à questão de Israel. Como assim, professor? Hoje marca o dia que a gente conhece como o Dia Internacional da Solidariedade ao Povo Palestino. E tivemos uma cúpula na ONU. Essa cúpula na ONU, ela visava basicamente, pessoal, tentar discutir algumas soluções e saídas para a questão palestina. O Brasil se posicionou, a partir do Mauro Vieira, o nosso chanceler, ministro das Relações Exteriores, deixando bem claro uma crítica à postura israelense. O Mauro Vieira basicamente falou que são 48 dias de bombardeamento e que não existem motivos de comemoração, muito menos de solidariedade. Deixando bem claro, inclusive, que 80% da população já se deslocou e que o Brasil, como um país que media, um intermediário, quer tentar fazer a paz e já negociou tanto com o Catar, que é um país que está mediando ali a situação entre Hamas, Israel, Arábia Saudita e o próprio Benjamin Netanyahu. Deixando bem claro, pessoal, também que o Brasil falou, né, que adora essas propostas, esses acordos cessar-fogos que estão acontecendo, o que só mostra que um acordo é sim possível se tiver a boa vontade de Israel e dos palestinos para a criação de 2 estados. Mas além disso, a gente sabe, pessoal, que estava no acordo que foi feito recentemente entre Israel e Hamas, a promessa que a cada 10 prisioneiros, a cada 10 reféns que o Hamas libertasse, a gente teria mais um dia de pausa humanitária. Os acordos foram feitos até agora, pessoal, enquanto eu tô gravando, pode ter mudado a situação já, tá? Caso tenha acontecido, prometo que eu atualizo aqui para vocês. Mas a ideia é que o acordo fosse vencer amanhã. Gravo para vocês na quarta-feira, na quinta-feira. Ou seja, os ataques voltariam a acontecer. Se bem que Israel já atacou o campo de Jenin, na Cisjordânia e tal, mas isso é outro papo, né? Mas voltariam a acontecer. Como é uma coisa que os Estados Unidos não quer, a União Europeia não quer, o Hamas não quer, aparentemente o acordo será prorrogado. A gente não sabe exatamente quais são essas novas bases, até porque poucas informações são divulgadas. Geralmente só quando o acordo é assinado é que ele é divulgado para a comunidade internacional. Mas especula-se que esteja falando, pessoal, da libertação não só de mulheres e crianças, mas também de homens ali que estão como reféns, né? A gente fala de mais de 100 ainda, pessoal, que estão sob responsabilidade, vamos colocar assim,
do Hamas e um prorrogamento por mais 4 dias de uma pausa humanitária. O que, de novo, não significa que a guerra acabou. Israel continua comprometido na aniquilação do Hamas. Embora a galera já tenha sofrido uma certa pressão de Washington, dos Estados Unidos, para mudar um pouco a sua lógica de ataque, colocando que algum tipo de respeito aos direitos humanos, causar uma redução no número de mortes, seria importante também para o Estado israelense. Só que eu diria, galera, que existe um país, na verdade existem vários, né? Mas um principalmente que vem se destacando porque é importantíssimo na geopolítica internacional, que é a Turquia. A Turquia de Erdogan deixou bem claro, tá, pessoal, que Israel tem que ser julgado pelas cortes internacionais por crimes de guerra que cometeu. O Erdogan, ele vem batendo bem forte, tá? Inclusive ele falou que o que ocorre hoje é um genotranã, né, contra 2 milhões de palestinos que ali vivem, pelos açougueiros de Gaza. Ele fala, pessoal, que toda a saúde, educação, 2/3 dos empreendimentos dos prédios foram destruídos e, por isso, Israel precisa ser julgado pelas cortes internacionais, pela Corte de Haia, aquela mesma que puniu Putin por crimes contra a humanidade, né? Crimes de guerra, na verdade, na guerra com a Ucrânia. Pessoal, de novo, tá? Não acho que isso vai acontecer, mas mostra como a Turquia está pegando firme e forte contra os israelenses. Eu acho, de novo, tá? Aí a especulação sai do campo da informação. Não acho que é porque o Erdogan, ele realmente queira, nossa, a gente defende muito os palestinos e tal. Mas sim porque o Erdogan ele foi eleito por uma base bastante islâmica conservadora na Turquia. E ele está querendo formar uma coalizão islâmica, talvez colocando a Turquia como um dos principais líderes. Vale ressaltar que o Erdogan já falou inúmeras vezes que é um dos seus desejos a retomada do Império Turco-Otomano. Talvez não territorialmente, claro, né? Mas geopoliticamente, aumentar de novo a influência da Turquia. E a retomada, a parceria com países islâmicos é essencial para isso. Porém, pessoal, a gente pode falar de um certo, vamos colocar, herói improvável na situação. A gente sabe que a Arábia Saudita, hoje governada pelo Bin Salman, inclusive, tá? Teve reunião com o Brasilzão hoje. Nessa reunião, só antes de falar da questão geopolítica da Arábia Saudita, Brasil e Arábia Saudita mediaram negócios, prometeram a galera fechar parcerias em uma série de áreas. Segundo o Brasil, 10 bilhões de dólares serão investidos no território brasileiro. Hoje, a parceria econômica que existe anual são trocas comerciais na casa de 8 bilhões de dólares. A tendência é que sejam 50 bilhões de dólares até 2030 e que a Arábia Saudita invista, a partir do seu fundo soberano, cerca de 10 bilhões nos próximos anos, principalmente nos setores de energia limpa, hidrogênio verde, defesa, ciência, tecnologia agropecuária e também nas obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Vale lembrar, pessoal, que isso é uma coisa muito forte do Lula, né? Essa política desenvolvimentista, o Estado vai lá, constrói, gasta, tal. Geralmente a esquerda gosta mais dessa política intervencionista, os liberais criticam um pouco mais essas medidas. Mas é a política econômica. E o Brasil fala que ele quer gastar 1 trilhão de reais, não dólares, tá? Até 2026. Ou seja, parte desses investimentos em rodovias, ferrovias, portos e infraestruturas poderia vir também com investimento saudita. Também a Arábia Saudita saudou a parceria com o Brasil, falando, pessoal, que hoje, né, é parceiro também dos BRICS, que quer investir cada vez mais no NDB, saudou, inclusive, a liderança brasileira como presidente ali, né, do G20, falando que o Brasil é um país importante, com um país emergente e tal, e quis mostrar uma política de aproximação com o Brasil. O Brasil, inclusive, falou que quer ser a Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita da energia limpa, da energia renovável. O Lula até falou, galera, que 90% da nossa matriz de energia elétrica vem de energias renováveis. O que é parcialmente verdade, tá? Porque como a gente depende muito de hidrelétrica, quando chove bastante, concordo com essa porcentagem. Quando chove pouco, a gente é obrigado a acionar as nossas termoelétricas, aí começa a queimar carvão, petróleo, gás, aí vai tendo uma mudança, né, dessa matriz de energia elétrica. Não matriz energética, hein? Matriz energética, hoje o Brasil tem uma porcentagem maior de combustíveis fósseis, visto que tem muito caminhão, né? Enfim, a gente gasta bastante ainda petróleo para fazer o nosso transporte. Mas matriz de energia elétrica realmente são energias limpas. A Arábia Saudita, pessoal, que tem um plano também muito baseado, né, nessa questão geopolítica, de crescimento geopolítico, de investimentos em energias verdes. Vai rolar agora a COP, né, no Catar.
aliás, nos Emirados Árabes Unidos, perdão. E essa COP, uma das propostas também é reduzir as emissões de gás carbônico. A Arábia Saudita ela pretende construir 90 gigawatts de energia limpa nos próximos anos. E parte disso pode vir justamente a partir de investimentos brasileiros. Então percebam como a Arábia Saudita está crescendo na parceria geopolítica. E mais, galera, está querendo se colocar como uma grande potência geopolítica do Oriente Médio. A participação nos BRICS diz isso. A tentativa da Arábia Saudita de fechar um acordo com Israel e com os Estados Unidos recentemente, que acabou não dando certo pela questão palestina, também dizia isso. As trocas comerciais que são feitas com a China em yuan também dizem isso. E hoje saiu na mídia, a partir da Bloomberg, que a Arábia Saudita fez uma proposta ao Irã. Em recente reunião, faz quase um mês aí, né, que aconteceu, a Arábia Saudita chamou uma série de países islâmicos, inclusive o Irã também participou, para falar sobre a questão palestina. De fato, eles condenaram as ações israelenses, pediram cessar-fogo, pausa humanitária e tal, mas houve certas discordâncias. Turquia e Irã queriam medidas mais enérgicas contra Israel, possivelmente sanções, fechamento de espaço aéreo, e alguns países islâmicos não gostavam dessa medida, né? A Arábia Saudita, segundo questão da Bloomberg, falou, galera, que vai pagar, vai dar capital, vai dar dinheiro para Teherã. Lembrando que a Arábia Saudita e Irã são, ou pelo menos eram, ainda são, né? Dois grandes rivais geopolíticos. Atuam quase em proxy wars ali no Oriente Médio. Vide o caso, por exemplo, da Guerra Civil do Iêmen, em que os Houthis eles são apoiados pelo Irã e a gente tem a Arábia Saudita apoiando o Hadi, o atual presidente, pelo menos de parte do país, na Guerra Civil do Iêmen, entende? A Arábia Saudita, ela anunciando, pessoal, um apoio, dinheiro para Teherã, para o Irã, para ele convencer o Hezbollah e os Houthis a não participarem da guerra com Israel, isso mostra como a Arábia Saudita está querendo se consolidar como um país que tem um soft power e um hard power bastante significativo. Eu já falei para vocês, vou repetir, cara, o esporte ele tem um papel decisivo nisso. Pô, hoje, né, eu vejo aí, às vezes, alunos, né? Ah, o Al Ittihad, o Al Nassr, os times aí que eu não conheço muito, tá? Sou corintiano, né? Vai Corinthians e tal. Aliás, quem é vascaíno, desculpa, hein? Mas 4x2, hein? 4x2, tá? Mas a gente tem aí a Arábia Saudita crescendo nos esportes. Por quê, galera? Porque ela quer, nossa, eu adoro o Cristiano Ronaldo. Não é por isso, né? Adoro o Benzema. É porque quer mostrar como pode ser uma grande potência geopolítica e fazer o povo mundial, as pessoas esquecerem os abusos aos direitos humanos, perseguição contra as mulheres e tudo o que de ruim ocorre na Arábia Saudita, entende? E esse crescimento geopolítico também está pautado numa tentativa de mediar as questões geopolíticas internacionais. A Arábia Saudita, galera, com sua grande produção de petróleo, com seu crescimento geopolítico nos esportes, na cultura, no lazer, quer construir, né, a cidade de Line ali, que era quase um corredorzão ali, uma coisa turística sensacional, pode se consolidar não só como uma potência econômica, mas também geopolítica do Oriente Médio. Já imaginou, pessoal, se a Arábia Saudita consegue mediar a paz na Palestina? Seria bem interessante para a geopolítica internacional. Vai lembrar, pessoal, que por enquanto não teve grande sucesso, né? Irã, Houthis e Hezbollah continuam aí com a política anti-israelense, mas pode ser uma tentativa importante dos sauditas. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.